Queridos alunos, vamos ler mais um trechinho de um romance da época realista no Brasil. Um romance diferente, viu, pessoal? Ele fica meio distante de qualquer caracterização muito específica. É o romance O Ateneu, do Raul Pompeia, que se notabilizou por esse romance em especial. Embora tenha produzido outras coisas, outros textos, artigos, crítica literária e outros escritos, notabilizou-se por esse romance, pelo romance O Ateneu, tá? Raul Pompeia. É um romance que vale a pena ler, viu? Vale a pena ler. Aí, ó, selecionei um trecho do início desse romance. Por meio da leitura desse trecho, você vai ter uma ótima ideia da linguagem, do modo de ver, do ponto de vista do narrador e assim por diante. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Claro que numa linguagem muito elaborada, o autor fala da grande diferença que há entre estar no seio da família, acarinhado, numa estufa de carinho, né? E depois conhecer o mundo exterior, mais ruidoso, que tem um clima rigoroso, conforme ele mesmo disse, no finalzinho desse período. Aqui, ó, olha lá, ó, na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. João, que pancada, hein? Ele fala que a nossa lembrança advém de uma saudade falsa dos felizes tempos. Se é uma saudade falsa, os tempos nem felizes eram. Como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora. Como se naquela época em que parecêssemos felizes, já não fôssemos inseguros. Já não fôssemos criaturas que padecem de incerteza. Olha lá, ó, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Vamos lá. O próximo na sequência, eufemismo, os felizes tempos. Eufemismo, gente, é a figura de linguagem que ameniza, que suaviza uma ideia indesejada contextualmente, né? Eufemismo é uma suavização de uma ideia que não se deseja dizer, pronunciar, enfim. É a suavização de uma ideia indesejada. Então, ó, eufemismo, os felizes tempos. Eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sob a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante, né, que vai mudando das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado beirando a estrada da vida. João, esse é um modo meio amargo de ver a existência. É sim. Eu tinha 11 anos. Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo. Ele não era um aluno interno. Ele vai para um colégio interno chamado Ateneu. Olha lá, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia.
Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade e bocejava até às 2, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ninguém fazia nada na escola. É um colosso. Ao meio-dia davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato, com a lembrança de alguns companheiros. Um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono louro, um macaco louro, arrepiado, vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha, ficava mordendo uma verruga. Outro adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro à cinta por botões de madrepérola, todo arrumadinho, abotoadinho dentro do vidrinho. Mais ainda, a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por 2 iniciais, como em monograma. Pressionou-me depois um professor em domicílio. Esse é o início do romance e depois dessas experiências, primeiro estudou como aluno externo, um externato. Depois teve um professor em domicílio e depois foi para o Ateneu, onde passou a ser absolutamente reprimido pelas normas internas da escola e por um diretor rigorosíssimo chamado Aristarco. Tá bom? É um romance que vale a pena ler. Eu escolhi esse trechinho só para você ter uma ideia de como se usa nesse romance a linguagem pelo seu autor, pelo Raul Pompeia. Legal, gente? Sigam-me no Falando em Literatura. Obrigado, um abraço.